haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Oh, oh, oh. Eu creio em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Oh, oh, oh. Fé em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, declara a igreja, o vento forte não vão roubar a minha fé, não vão roubar a minha oração. Oh, a tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vai, o vento forte não vai, não. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. A minha fé é em ti, a minha fé é em ti, meu Deus. Diga isso, a minha fé é em ti, meu Deus. 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 Oh. Temer porque guardado conheço o nome, o grande Jeová Jireh, irás prover. Eu creio, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio.
irás prover. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Estás no controle de tudo. Diga comigo, a minha fé não é por vista. A minha fé é por aquilo que crê. Diga, e eu creio pelo nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Que hoje seja uma noite cheia do Espírito Santo de Deus. E que Ele possa nos fortalecer com a sua palavra. Quem está se preparando aí para o livro de Apocalipse. Amém? Aleluia. Vai ser bênção esse livro. Glória a Deus. Querido, sábado da Semana Santa, né? Nós teremos evento aqui na igreja. Será o nosso musical. E eu quero muito a sua ajuda para convidar pessoas. Vamos trazer gente, amém? Para esse lugar. É um momento evangelístico, onde nós vamos falar de amizade. E nós vamos falar sobre unidade, respeito, perdão e reconciliação. Então vai ser algo muito forte. Eu queria muito a sua ajuda para convidar gente. A gente vai trazer domingo os convites já, para que você já comece junto com a gente a distribuir. E sábado agora estaremos na praça ou São Francisco ou Exaú Benício, evangelizando já para o evento que já é no outro sábado, tá bom? Então conto com a participação de vocês, para que a gente possa fazer um evento bonito, né? A gente não tem muitos eventos aqui na igreja, mas o tempo passa tão rápido que parece que tem, mas não temos. Nós temos pouquíssimos eventos na igreja. Na verdade, que eu lembro é o aniversário da igreja, o Renovação e a Páscoa. Aí fora Dia das Mães, isso aí é data comemorativa que a gente aproveita e faz alguma coisa. Mas os eventos da igreja é o Renovação, a Páscoa e o aniversário da igreja, só. Parece que é um monte de coisa, né? Mas não é, é pouquinho mesmo. E a ideia é que a gente seja intenso no que a gente vai fazer. Sexta-feira de Páscoa é feriado. Para você fica com a família. Sábado você está aqui. E domingo de Páscoa nós teremos a nossa Santa Ceia. Vai ser no domingo de Páscoa, tá bom? Então vai ser algo muito bonito, muito legal. Quero muito que você esteja com a gente. Vamos orar pelo nosso querido Cícero. Pai, nós abençoamos a vida do Cícero nessa hora. Pedimos que o Senhor use ele como canal de bênção para nós, trazendo a virtude da sabedoria através do Apocalipse, Senhor. Que traga revelações sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Se vocês estão bem, eu estou bem também. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus queridos. Como foi vos falado, a gente vai estar agora entrando no livro de Apocalipse. Amém? E eu quero que você me responda uma coisa. Para você, quando se fala em Apocalipse, qual é a ideia que você tem? Qual é a ideia que você tem quando alguém fala assim, ó, a passagem está lá em Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse, né? Qual é a ideia que vem na sua cabeça? E é sobre isso que a gente vai conversar, porque às vezes a gente entendeu o Apocalipse errado, né? Se eu disser para você que Apocalipse não é um livro de destruição, pois é. Amém, meus amados? Vamos assim abrir no livro de Apocalipse, amém? Os irmãos que não sabem, é o último livro da Bíblia. Por favor, se compareça ao último livro da vossa Bíblia. E a gente vai
estudar ele aqui essa noite, em nome de Jesus, amém? Mas antes disso eu quero orar também, pedindo ao Senhor aqui o entendimento daquilo que Ele ministrou no meu coração, que eu possa ser canal aqui para passar para vocês aqui essa noite, amém? Então, quero que você ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, na Tua casa, para levar assim, meu Pai, o entendimento dessa palavra, o estudo dessa palavra. O que eu oro a Ti essa noite, meu Pai, é que eu venha ser um canal de bênção, que eu venha ser um canal ali onde o Senhor possa falar com a Tua igreja, meu Pai, pelo nome de Jesus. E assim eu peço que cada mente, que cada coração aqui possa estar aberto ao Teu entendimento, aberto à Tua mensagem. E assim eu oro e te agradeço, meu Pai. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz: Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Obrigado, meu amado. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele, o seu servo João, soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. Aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Cristo Jesus. Feliz quem lê este livro, e feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo que todas essas coisas acontecerão. No 4, eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado, que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama, e pela sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados, e fez de nós um reino de sacerdote, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. No 7, olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. No 9 ele fala: eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi através de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, o que me disse: escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio dele estava um ser parecido com um homem, vestido uma roupa que chegava até os pés e uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha, depois de polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia.
quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Glória a Deus. Meus amados, de antemão eu peço desculpa, eu estou um pouco fonho. Eu me acordei meio adoentado hoje, eu estou aqui com meu nariz um pouco entupido. Mas vocês vão entender, amém? Então vamos lá, pessoal, o seguinte é esse. A gente vai estar trabalhando esse texto hoje. Eu quero que vocês entendam o que é que de fato está acontecendo aqui. Uma das primeiras coisas que você precisa entender a respeito de Apocalipse é que Apocalipse é um livro que tem um destinatário, certo? E quem é esse destinatário? São as 7 igrejas. E isso acontece dentro de um contexto. Apocalipse foi escrito para essas 7 igrejas. Porém, algo interessante é que Apocalipse foi feito quando João estava na ilha de Patmos. Por que ele estava lá? Porque ele foi exilado da onde ele estava. Para quem não sabe, um rei chamado Domiciano, depois de Nero, conhecido como segundo Nero, um cara altamente psicopata, né? Era do desejo dele matar, ele tinha essa sede de matar, principalmente judeu. Para você que não conhece Nero, Nero foi um também, né? Ele colocou fogo no próprio reinado dos 14 bairros que existia lá em Roma. 10 pegaram fogo, 4 não pegou, que eram os 4 que ali moravam judeus e os cristãos. E ali deu margem para ele dizer que a culpa do incêndio tinha sido dos cristãos. E ali começa um grande massacre, ele mata ali muitos, né? E ele acaba entrando numa loucura, numa psicose lá e se mata. Isso é um resumo bem básico da vida de Nero. Depois de Nero vem Domiciano, também do mesmo naipe. Um cara sanguinário, um cara que não tinha o seu entendimento, um dos primeiros a se autotitular como Deus. Então você tira por aí a mente de um cidadão desse, né? E ali restava João, o único dos apóstolos vivo. Isso nós estamos falando já na casa dos anos 90, né? Ali depois que Jesus se foi. Jesus vem, ali morre pelo ano 33, ali na casa dos anos 40, 50, é onde começa as primeiras comunidades. E ali começa a haver a igreja, né? Só que aí Jesus vai com que mensagem? Eu estou indo para a casa de meu pai, mas breve voltarei. Não é essa a mensagem que ele deixou? Só que aí o que acontece? Aquela igreja antiga, né, que está ali, começou, pegou essa mensagem pensando que o logo seria a próxima semana. E se passa anos. E nós vemos o ano 60, 70, 80, e chega o ano 90, que é mais ou menos aonde a carta de Apocalipse foi escrita. E aí o que acontece? A carta de Apocalipse, ela foi escrita para essas igrejas, por quê? Porque as igrejas naquele tempo, elas começaram a ver, poxa, Jesus não voltou, cara, já tem muito tempo. Jesus não voltou. O que é que eles começam a fazer? Eles começam a esquecer de quem é o real domínio. Eles começam a esquecer de que o domínio das coisas não pertence ao governador, ali que estava no poder naquele tempo, mas que era Cristo ainda. Eles esqueceram que Deus ainda fazia parte e ainda estava no meio da sua criação, no caso a gente, né? Então acontece, eles começam a se moldar ao padrão do mundo, eles começam a se ficar ali confortável. Só que aí, para ficar confortável no meio do mundo, você precisa lutar com as armas que o mundo te dá. E que armas são essas? São 3. O conhecimento para oprimir pessoas que não têm conhecimento, dinheiro e sexo. É muito fácil a gente ver isso até onde Jesus começa a falar das igrejas. Em algumas igrejas, não vou dizer quais, para deixar você
ansioso pelos próximos capítulos, mas em algumas partes, Jesus fala, olha, vocês recusaram, né, refutaram o conhecimento dos nicolaítas, mas tem entre vocês o pecado da sexualidade, né, da pornografia. Há outros dizem, vocês se acham muito ricos, de fato vocês são, mas na verdade vocês não passam de alguém miseráveis, pobres, cego e nu. Então nós vemos esse comportamento acontecer, e aí é onde a gente entra, poxa, então o Apocalipse foi feito por quê? A Apocalipse, ela é uma carta, assim dizendo, entre aspas, como uma carta de uma mini bronca, uma bronca mesmo, a essas igrejas que tinham esquecido de quem era o real governo, que tinham se esquecido aonde tinha que vir a autoridade deles. Não era dos homens, não era o conhecimento que eles teriam aqui, mas era o conhecimento que vinha de lá. Amém? Está dando para entender até aí? Aí você pode pensar, Cícero, mas tinha lá as perseguições no tempo, né? Isso, aquilo, outro. E de fato teve muitas perseguições em relação ali àquela juventude, aquele povo ali que fazia, né? Os judeus ali, a gente vai ver isso aqui em Apocalipse. Mas Apocalipse também não foi escrito para encorajar o povo. Apocalipse não foi escrito para que aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos fossem encorajados, né? Apocalipse foi feito justamente para lembrar que Deus ainda permeia no meio da sua criação. E a gente vai ver isso inúmeras vezes aqui na Bíblia. E a gente também não pode esquecer que Apocalipse não é um livro escrito para a gente ficar identificando sinais do fim dos tempos, né? Tem muita gente que pega o livro de Apocalipse, poxa, cara, guerra, Rússia, Ucrânia, e Jesus vai voltar, filho, já era. Mas não, cara, o livro de Apocalipse não foi escrito para a gente ficar ali caçando sinais, para saber até onde vai as coisas, né? Apocalipse, ele tem um destinatário, né? Como eu falei para vocês. Como eu falei, Apocalipse, como ele tem um destinatário, o destinatário vai mostrar um comportamento. E o que Jesus propõe a esse comportamento é uma vida que não condiz com aquele comportamento. Não é nada saudável a forma que aquelas igrejas viviam. Se eu não me engano, só tem 2 igrejas que Jesus ali, ele não dá bronca, ele elogia. A uma, ele fala, olha, você é a mais pobre, mas para você eu abri uma porta que ninguém fecha, né? Então acontece, a gente vai ver muito disso. E o que a gente tem que ver? Como é que eu vou ler Apocalipse e receber aquilo que o Senhor deixou aqui para mim? Aí a gente vê aqui no capítulo 1, já nos primeiros versos, né? Aqui João já diz logo, olha, o que eu estou recebendo aqui não é o que eu acho, vem do próprio Cristo. A mensagem que eu estou passando para vocês a respeito desse livro é a mensagem que Ele me designou. Então tudo o que eu estou falando é Ele que está me passando. E logo ele fala, né? No final do verso 3 ele diz, no 3 ele diz, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aí você se pergunta, caraca, o tempo está próximo, o tempo está próximo. Mas que tempo é esse? Que próximo é esse? Eu não sei se vocês têm esse entendimento, lógico que sim, que nós não é menino, não somos neófitos, mas todo mundo entende aqui que a gente é uma vela. A gente é aqui e não é acolá. Tem um conhecido nosso que morreu num acidente, tinha 2 filhos de 7 meses. A maioria aí deve conhecer o rapaz. Eu estava falando com o pai dele, eu sem conhecer, o pai dele me fez uma compra, e ele não foi buscar, né, a compra, e já estava beirando um mês que as peças dele estavam lá em casa. Aí eu mandei mensagem para ele, disse, macho, não vai vir não, eu vou vender de novo esse negócio aqui. Aí ele foi e me falou, né, cara, eu não fui porque meu menino morreu. Quando ele disse isso, eu pensei, cara, foi o fulano. Aí ele falou, foi o rapaz do acidente.
Aí eu fui deixar as peças lá, fui conversar um pouco com ele. E eu fiquei, meu Deus, que palavra eu posso dizer para um homem que acabou de perder um jovem da minha idade, que acabou de deixar os seus 2 filhos, bem dizer, recém-nascidos, né? E eu disse para ele, irmão, tem palavras que eu não vou nem conseguir te dizer, somente o Espírito Santo pode confortar o teu coração, mas jamais deixe de adorar Ele. Pode não fazer sentido para você, amigão, mas pelo que eu fiquei sabendo da história, teve uma mulher desviada, que estava próximo ao acidente. Ela sentiu um chamado de Deus, e foi até ele perguntar se ele queria voltar para Jesus. E ele estava afastado. Ele sem falar, não estava mais conseguindo falar, acredito eu que ele, por dentro, a pancada fez com que ele entrasse ali em um estado de... Quando corta por dentro, como é que dá o nome? Hemorragia interna. Não conseguia mais falar. E a mulher perguntava para ele, você está firme? Ele disse não. Você está desviado? Ele balançava a cabeça. Você quer voltar? Ele balançava a cabeça. E ali ela fez um apelo, ele voltou para Cristo. Minutos depois ele faleceu. Eu falei para ele, amigão, isso já é o teu conforto, cara. Saber que o seu filho encontrou aquilo que a gente está lutando dia após dia, para que a gente não venha perder jamais. O que a gente tem resquício de uma presença num culto, em uma palavra, em uma ministração, ele tem agora por completo. Ele já não vê mais nada embaçado, agora é como uma água cristalina. Por mais doloroso que seja, e a saudade seja grande, só o adore, me agradeça. Enquanto aos filhos, relaxa. O pai real deles não vai deixar faltar nada. E eu meditando, falei com ele, saí daquilo ali. E eu meditando naquilo, eu fiquei, meu Deus, se aquele homem perdeu 1, Jó perdeu 10 de uma vez. Imagina a dor de Jó. Aí a gente vem e volta para o texto que diz, o tempo disso tudo acontecer está próximo. Chegou para o amigo lá. Chegou para várias outras pessoas que já se foi até a hora dessa mensagem. Então entenda, Apocalipse também é um livro que relata o amor de Cristo. Veja isso. No verso 5, ele diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Por que foi necessário que Jesus dissesse logo no começo de Apocalipse e expressasse a toda a igreja, olha, eu vos amo? Quando a gente vem para Daniel 10:11, se não me falha a memória, o anjo chega para Daniel, a primeira coisa que o anjo chega para Daniel falando assim, olha, você é muito valioso. E logo em seguida dá uma revelação lá, não muito confortável. Em vários outros textos a gente vê esse comportamento. Primeiro Deus diz, olha, eu te amo, porque é nele que você precisa se agarrar. É nessa identidade que você precisa entender que existe alguém que te amou primeiro. Aí quando a gente vem para uma das igrejas, Jesus disse para uma delas assim, olha, algo eu tenho contra ti, tu abandonaste o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? É essa convicção de que Deus me ama. Quando eu entendo que Deus de fato me ama, pode acontecer o que acontecer. Eu não sei se vocês entendem a gravidade do momento global que a gente vive, mas para alguém estourar uma bomba atômica e ela sair em efeito cadeia e acabar com todo o globo terrestre, é 2 caroços. Por quê? Porque as grandes potências estão na mão de pessoas altamente perturbadas da cabeça. Então, tem que haver, no caso do nosso coração, a certeza do amor de Deus, que não importa o que aconteça, não importa se amanhã eu vou perder minha filha que tem 1 ano e 3 meses, não importa se vai ser eu, não importa se vai ser meu pai ou minha mãe, não importa, nada pode
me limitar ao entender que o amor de Deus para comigo vai acabar ali. Quando eu digo para vocês que Apocalipse é um livro de amor, é porque ele está dizendo, olha, volta a entender que eu te amo. Porque quando você começar a entender que eu te amo, quando você passar por qualquer perrengue, você não vai sair correndo como doido. Você vai voltar para os meus pés. Você vai entender que é ali, que é o lugar mais alto que você vai conseguir chegar aqui nesse mundo. Isso é muito maravilhoso, cara. Não sei se você consegue pensar dessa maneira. Mas entender que o lugar mais alto que eu consigo chegar aqui não é na presidência da república. O lugar mais alto que eu consigo chegar aqui, sei lá, não é que o Trump está lá, né? Presidente da uma das maiores potências do mundo. Aquele homem só com a fala dele, ele consegue destruir um bocado de coisa. Só com uma ameaça dele, ele conseguiu parar uma guerra contra os Estados Unidos, se eu não me engano, tem um país aí que ele é todo fechado, eu me esqueci o nome dele. A Coreia. Mas o que eu quero passar com isso é que não importa. Não importa o mais alto que você consiga chegar de patamar, de poder bélico ou econômico, a presença dele vai ser o lugar mais alto que você vai chegar. Às vezes é por isso que a palavra dele fala que os ricos, eles não vão poder herdar o reino dos céus, né? Porque para ele o mais alto que ele consegue é aquilo ali. É ter alguns bilhões na conta. Para nós é muito dinheiro. Mas você sabia que você é muito rico? E a uma das igrejas ele fala, olha, você se acha pobre, mas de fato você é muito rico. Eu estou dando só assim alguns spoilers do que Jesus fala a algumas igrejas, para você entender que o que acontece em Apocalipse é um Jesus dizendo volta. É um Jesus dizendo, olha, isso aí que vocês estão fazendo está erradíssimo. E nós não vemos em Apocalipse um livro que castiga. É um livro que ele fala que vai ter o juízo de Deus se concretizando. Aí a gente pega, poxa, eu leio o Apocalipse, vejo o que vai acontecer. Aquela ruma de gente que vai morrer. Um anjo vai vir, uma terça parte vai todo mundo embora. Poxa, meu irmão, é morte, filho. E uma coisa até que a gente estava conversando ontem, né? Eu não lembro muito bem o assunto, só lembro da resposta do pastor. Que era mais ou menos assim, cara, não importa. Eu vou continuar me consagrando e permanecendo nele. Pode acontecer o que acontecer. E nele eu não tenho o que temer. Aí a gente vai em Paulo, Paulo fala o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos continuar. No verso 6 ele fala, né? Ó, e fez de nós o reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dada toda a glória e poder para todos sempre. Amém. No 7 ele fala, olhem, ele vem com as nuvens, todos os verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém? No 8 ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu não sei se você entendeu o que você acabou de escutar ou acabou de ler aí também, mas aqui fala de um rei, que ele é poderoso. E é muito massa, porque quando você começa a ler isso aqui, e você começa a botar a visão, como João descreve Jesus, né? Como ele descreve a imagem de Jesus ali. Cara, Jesus era o top. Só que alguns capítulos na frente você vai ver Deus falando assim, ninguém é digno de abrir os 7 selos, mas há um que é digno, o leão da tribo de Judá. Aí você pensa, poxa, vai vir um Asla, um animal medonho, um leão, não, quem vem? Um cordeiro. Vem um cordeiro. Por quê? Porque Jesus não é aquele rei que ganha pelo poder. Jesus é aquele rei que ganhou pelo sacrifício. O reino de Jesus não é baseado no poder, mas no amor e a obediência. E quando o João descreve aquilo, né? Eu fico imaginando a cena, eu imagino a cara de João assim, não
Peraí, gente, não tem lógica. O leão da tribo de Judá vê um cordeiro? Para dizer, ó João, não é sobre isso. Aí me vem à memória Joãozinho e Joãozão, né? Onde eles vão lá em uma cidade, lá de Samaria, e ele fala, olha, quer que a gente ore agora e caia fogo do céu, para aniquilar esse povo ruim? Aí Jesus fala assim, cara, vocês não me conhecem, vocês não sabem de que espírito eu sou. Aí João vê uma cena dessa, e hoje a gente está aqui conversando sobre algo que é para a gente meditar isso todo santo dia. Quando o problema bater na sua porta, a gente tem que lembrar, cara, o meu Deus, Ele é o mesmo do ontem, do hoje e do amanhã. Ele não vai mudar. Eu mudo, você muda, todo mundo muda. A gente às vezes gostava de tal coisa, mas passou a adolescência e já não gosta mais. Antes de começar o culto, a gente estava falando sobre música, Restart. E algumas bandas, né? O Léo era fã de Restart. Pergunta se escuta hoje. Graças a Deus não. Muda para melhor, né? Mas o que acontece? Deus não. O mesmo Deus que quando o Restart fazia sucesso é o Deus de hoje. O mesmo Deus que te abraçou naquele tempo lá que você orou por Ele, quando Ele te curou, é o mesmo de hoje. Ele ainda está no mesmo canto. Como assim, Cícero? Lembra do canto que você encontrou Ele pela primeira vez? Ele ainda está naquele mesmo lugar, te dizendo, volta ao teu primeiro amor. Volta a entender que eu te amo. E porque te amo, essas coisas não sobrevirão. E quando eu falo assim, eu não estou dizendo que você não vai gripar, ou que você não vai morrer, ou que você não vai perder alguém da sua família. Eu estou dizendo que a loucura que acontece depois do ocorrido não te virá. Perder a consciência, ou perder a calma, o controle, não te virá. E aí a gente dá uma continuidadezinha aqui. No 9, ele fala, eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. Quando ele fala no dia do Senhor, alguns acreditam que era o domingo, né? Um dia de consagração. Então foi o dia do Senhor. No 11 ele fala, quem me disse, escreva no livro que você vai viver e mande este livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido uma roupa que chegava até os pés e uma faixa de ouro em volta do peito. Você consegue começar a imaginar? Não sei se você já pegou o ChatGPT e pediu para ele criar uma imagem. Pega esse prompt aqui, manda lá ver o que aparece. Agora faz isso na tua mente, começa a materializar isso que João vai começar a falar agora. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois de polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande trombeta. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E aqui João vê o Jesus glorificado. Não mais o Jesus que chorava enquanto orava, não mais o Jesus que suava sangue, não mais um Jesus aflito, não mais um Jesus cansado, depois de ter pregado para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ali ter feito várias maravilhas. Não sei se você lembra, tem um episódio do Teixose,
onde os discípulos estão discutindo, Jesus estava curando. Jesus volta morto e cansado. Enquanto eles estavam ali conversando asneira, Jesus passa, boa noite, vou dormir, tchau. E a gente vê João vendo quem Jesus tinha dito para ele que seria. Aqui nós vemos João vendo a imagem do Deus perfeito, aquele que era, que é e que há de vir. E aqui nós vemos, né, a figura, né, de Jesus. Aqui nós vemos todos esses detalhes. Eu acho que o meu tempo está se acabando, eu não vou entrar nesses detalhes, o que significa cada detalhe. Mas pode ter certeza, tudo é voltado ao reino. Tudo é voltado ao reino. Deixa eu ver aqui se eu consigo bem rapidão. No caso, as vestes e o cinto, né? Uma veste que chegava aos seus pés e com um cinto de ouro ao redor do peito, simboliza dignidade real e sacerdotal. Cabelos brancos, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, indicando sabedoria e eternidade. Os olhos como fogo, seus olhos eram como chamas de fogo, sugerindo visão penetrante e julgamento. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, denotando força e estabilidade. Sua voz era como uma voz de muitas águas, indicando autoridade irreversível. As sete estrelas na mão, né, representam os anjos das 7 igrejas, como ele já tinha falado lá no verso 20. No caso, seria a liderança da igreja. O que Cristo está dizendo aqui é que Ele está no meio da sua igreja. Eu não sei se você entende, mas o Cristo, esse que João descreve aqui, nesse detalhe riquíssimo, ele está dizendo: olha, eu estou no meio da minha igreja. Então imagina o lugar vazio do teu lado, Jesus sentado. Eu não sei se você entende o peso ou a graça que isso é, de saber que aquele que me fez é tão zeloso para comigo que ainda continua no nosso meio. E quando a gente vai com o nosso coração íntegro e pede perdão a Ele, e ali você sente o abraçar dEle, você sente ali a mensagem dEle entrando ali no seu coração. E é isso que Ele fala, ó, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é um símbolo clássico na Bíblia para o julgamento e a verdade, como fala lá em Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E aqui nós vemos um Cristo glorificado, manso e humilde, de natureza. Voltando lá para o nosso texto, no 17 fala: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o último, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo, como as que vão acontecer depois. E no 20, para a gente finalizar, ele fala: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E a mesma mão, quer dizer, a mesma presença que fez com que João caísse como morto, fez também com que ele tivesse calma. Ali Jesus, a mesma mão que pegou Pedro para levantar ele depois que ele estava afundando, por não acreditar que poderia andar sobre as águas, levantava João, dizendo: olha, não tenha
Não tenha medo. E eu não sei se você já passou por isso. Por algum momento que você orou a Deus, esse Senhor aqui, para mim, chegou o final. E do nada você sente um tocar dele, do nada você sente um agir do Espírito Santo, aonde ele te leva a andar novamente. Eu fico imaginando algo muito semelhante quando Isaías, passando por aquele momento difícil, e ele ali come algo dos céus e passa mais 40 dias andando, e ainda passa por mais uma crise ali, existencial ali. E mais uma vez Deus vai ali e dá força novamente a ele. Querido, eu vou te dizer algo, mas isso não pode te dar carta branca para ficar passando por isso. Mas não importa quantas vezes você precise dele, ele não vai abrir mão de você. A gente vai, muitas das vezes, abrir mão dele. A gente pode estar abrindo mão dele agora ou amanhã. A gente pode trocar ele por um prato de lentilha várias e várias vezes. Mas pode ter certeza, ele vai arrumar um tempo, uma oportunidade para te dar a chance de voltar de novo. Estava conversando com a minha esposa a respeito da morte do rapaz. Eu falei assim, cara, uau. Quando você tira a desgraça do lado e você consegue enxergar o milagre, você fica, uau, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que deu a ele minutos de vida só para ele confessar novamente que ali ele voltaria ao primeiro amor. Mas eu oro para que a gente não precise chegar a esse patamar. Eu oro para que a gente não precise passar por dificuldades, aflições. Não precisa a gente perder ninguém, sabe? Não é preciso eu perder minha mãe para entender que Cristo me ama, que eu preciso voltar para Ele. Não é preciso eu descobrir que eu tenho um câncer para me poder viver a minha vida saudável, dando a minha vida saudável a Ele. Mas sabe qual é o mais louco de tudo isso? É que isso não importa, não para Ele. Não importa se você só vai voltar depois de um câncer. Não importa se você vai voltar só depois que você tiver um AVC, não importa. Eu lembro do dia que ou eu falei muito louco naquele dia, ou eu falei com muito sentido. Eu meio estressado com o discípulo, naquele tempo não tinha esse negócio de amor, era mais na pancada. E ele tinha acabado de vir de revisão, e ele não queria ir para o culto porque ia ter aula de capoeira. Eu falei assim, amigo, Deus, Ele foi te buscar longe, e tu tá saindo por causa de uma capoeira. Se eu te disser que Deus é Deus para quebrar tuas pernas, só para tu não estar com essas ondas tuas aí. Né? Foi a última vez que eu falei com ele também. Isso não se faz não, viu, povo? Na minha ignorância lá eu fiz isso. Mas o que eu quero trazer ao entendimento é, não importa o que vai acontecer com você. Se vai voltar ao primeiro amor, que aconteça. É louco, né? Olhando por esse aspecto. Se vai fazer você voltar ao primeiro amor, que aconteça. Quantos tem coragem de dizer um serviço desse? Quantos tem coragem de dizer, poxa, se é de eu, sei lá, ficar rico e ir para o inferno, que eu vire um esmoléu e vá para o céu. E a vida de esmoléu não é fácil, amizade. Mas quando você olha de lá, você consegue fazer isso agora bem rapidinho, só para me terminar. Eu quero que você se imagine na glória agora. Imagina você no céu, do lado aqui. Vamos pegar o texto bíblico, né? Lá de Abraão. E você olhando para você, lá de cima, para baixo. Olhando assim. Aí você na glória. Meu irmão, você já ganhou. Você não tem mais, você não vai perder. Você já está lá, seu corpinho glorificado com o papai. Quando você olha para você agora, você consegue ver o quão fútil é a maioria das nossas escolhas.
o quão egoísta é a maioria das nossas escolhas? Quando a gente olha para nós e diz, poxa, eu me levantei de manhã cedo para fazer isso aqui, para fazer o que mesmo? Para comprar um carro, para comprar uma moto. É sério mesmo que eu perdi o meu tempo nisso daqui? Quando você começa a entender que o que tem lá é grandiosamente, infinitamente maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Mas algo eu tenho contra ti. Você abandonaste o primeiro amor. Que a gente não venha escutar isso no dia do juízo. Amém, meus amados? E é isso. Nós vamos ver mais capítulos de Apocalipse. Você vai ainda ser agraciado com muito ensinamento a respeito desse livro maravilhoso. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Fica de pé. Aleluia. Ele é um noivo apaixonado, amém? Aquele que se interessa pelas nossas dores. Enquanto eu estava ouvindo o Cícero ministrando e entender por esse lado, né, que essa mensagem chegou a João nesse momento tão difícil. Exatamente no momento tão difícil, a mensagem chega a João. E era como se Jesus estava dizendo assim: João, tem coisa mais importante para você temer. E Jesus se mostra a ele glorioso, né? Porque, querido, quem viveu naquele tempo, e você estudando a história daquele tempo, você vai entender que a morte era um alívio, que as pessoas eram torturadas, elas eram perseguidas, às vezes aprisionadas para ser maltratadas. E para quem cria na eternidade, e os apóstolos criam, às vezes não é como nós cremos, às vezes nós cremos mais em Deus para viver aqui do que para ir viver lá. E é fatal todos nós morrermos, né? Mas eu não estou querendo ser melancólico, nada. Estou só falando a verdade. Essa é a verdade do homem, é o natural do homem. Então, para quem não tinha uma boa vida, como o apóstolo Paulo disse, morrer era lucro. Viver para ele era Cristo. Por quê? Porque ele era perseguido, maltratado, abandonado, cuspido. Meu Deus, ele ia contar a história dele. Ele diz assim: morrer para mim é lucro, porque eu vou para lá para aquilo que eu creio. Você crê? Então a palavra chega a João na ilha de Patmos, como Cícero explicou, diante de um governador terrível como Domiciano, que se declarou Deus vivo sobre a terra. E Jesus chega naquela hora e diz assim: João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Aquela mensagem vem: João, leva às igrejas, que elas não devem se importar com o que está acontecendo aqui, que a preocupação delas devem se converter dos maus caminhos, dos maus pensamentos, dos maus comportamentos, porque a preocupação verdadeira, João, é lá. E eu quero que você leve isso para casa hoje. Talvez no seu pior momento, que se fez ali um momento de dor, Jesus trouxe uma mensagem e disse assim: tem coisa mais importante para você se preocupar. Eu sei que a vida é o que a gente está vivendo agora, mas não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas coisas maiores,
eu tenho para vocês. E eu queria que você, diante dessa situação, começasse a orar agora. Talvez esteja vivendo um momento ruim, mas se o Senhor te deu uma palavra, não temas. Não temas. Oh, Jesus. Estou só esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir Você entrar. Ele está batendo essa noite. É só bater Que eu vou abrir pra você. Se preocupe com isso. Eu já coloquei As minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem e vamos dançar. minhas lamparinas estão acesas. Estou só esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater E eu vou abrir pra você entrar. É só bater e eu vou abrir
imaginava e era lindo Pai, quão assim. linda é a tua face. E era lindo Nesse momento, irmão, assim. imagine você naquele momento. Meu noivo esperado, eu abro a minha você frente a frente a casa. Pode morar aqui. Você Pode podendo olhar a sua face. Oh, Pai, que maravilha. Pode morar Maravilhoso vai ser esse dia, Pai. Pode morar aqui. Onde saberemos, Pai, que as lutas, que as dificuldades, Deus. Onde saberemos, Seu Deus, as aflições que passamos aqui nessa terra, Pai, terão valido a pena, meu Pai, terão valido a pena. Oh, Pai, quão grandioso é o dia, Pai, que poderemos, Seu Deus, nos prostrar diante de Ti, Pai, e Te adorar frente a frente, Pai. Oh, meu irmão, não importa o tempo, não importa o momento, não importa como o mundo está ou deixa de estar, o importante é você estar aceso, é você estar queimando por dentro, servindo de lâmpada para esse mundo, servindo de luz para esse mundo onde só há trevas, onde estamos rodeados da maldade, onde estamos rodeados, oh Pai, onde estamos rodeados do pecado, Deus. Nos faz luz, Pai. Nos enche, Pai. Nos enche. Transborda do Teu óleo, meu Pai, em nossas vidas, Pai. Transborda do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Não se oh, Deus. Oh, Pai, não queremos ser só um momento, Deus. Não queremos ser só um momento, Pai. Não queremos ser, Seu Deus, só aquele momento, mas sim, Seu Deus, a vida inteira, Pai. A vida inteira, Pai, a vida inteira, meu Pai, a vida inteira, meu Pai. Oh, Deus, ansiamos, Seu Deus, ansiamos por esse dia. Ansiamos, dizemos Maranata, 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 Maranata. Maranata vem, Senhor Jesus, Maranata vem. Isso só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Coloquei as minhas vestes. Irmão, você sabe quanto isso é forte. Isso só Oh, vem,
temas, não temas, não temas. Oh, foque em Deus. Foque na promessa, não foque nos problemas, não foque nas dificuldades, não foque naqueles que têm se levantado contra você. Não foque. Tire a sua atenção deles. Oh, ei. Se manifestará. Oh, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sempre, amém. Levante suas mãos ao céu e diga isso bem alto. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. Entenda o significado das coisas, porque o Senhor esses dias vai nos ensinar a focar no que é correto, e vai nos ensinar a dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E tirar o foco da dificuldade, do problema, da dor, da vida que é passageira, e olhar para Ele que é consumador. Oh. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que é Ele. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também, é você, também é Ele. Tudo sobre você. Mais perto é mais perto da face, me espanto com o peso da, como João que caiu aos pés de Jesus.
mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em teu lugar, e me faz entender o quê? Que a tempestade é você, e chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, se tá fechada é você, é tudo sobre você. Não temas, não temas. Oh, eu vou subir o monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir suba, querido, oh, e muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Não temerei até te encontrar. Convide seu irmão para orar. Vamos orar 2 a 2. Homens com homens, mulheres com mulheres. Nessa hora busca uma irmã para orar, um irmão para orar. Vamos profetizar uns sobre os outros, e que haja uma unção de paz sobre essa casa. Acima dos problemas, acima das dificuldades. Não sei o que você está passando, não sei o que seu irmão está passando, você não sabe o que a sua irmã está passando, mas comece a dizer, ministrando paz. Ministre paz no coração dela agora. Ministre paz no coração dele agora, retirando todo medo, todo medo. Ele é o alfa e o ômega, ele tem o controle de todas as coisas. Retire todo medo agora, todo medo agora, todo medo perde força agora. Oh, xarala, chorelei, tereles. Perde força agora, todo medo, todo medo. Medo da morte, medo da enfermidade, medo do problema, medo da dificuldade, oh, medo da escassez. Perde força agora. Eu sou o alfa e o ômega, assim diz o Senhor. Não temas, não temas. Se Deus está do teu lado, agindo Deus, quem impedirá? Ei, tarala, choreleis, ei. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja. Acende a chama dos castiçais. Acende a chama dos castiçais. Faz com que essa chama seja mais forte. Se passeias entre nós, corrige-nos. Traz sobre nós a tua glória, o teu conserto. Te amamos, voltaremos a ti, ouviremos a tua voz. Ouviremos as tuas mensagens, a mensagem de conserto. Existe uma mensagem de conserto para essa casa. Ei, xarala, chorelei. Não temas. Oh, xarala, chorelei. Oh, xarala, chorelei, xerelei.
Isso, ore, 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 profetize agora. Nós profetizamos cura, nós profetizamos restauração, nós profetizamos vida. Que haja vida no meio do teu povo, que haja vida no meio do teu povo. Todos aqueles que estão cabisbaixos, entristecidos, recebam o renovo de Deus, recebam o renovo de Deus, recebam o renovo de Deus. Todos aqueles que estão enfermos, recebam a cura de Deus, receba a cura de Deus. A cura através da mensagem. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Não temas, escute a minha voz. Não me tira medo que me faz dizer, Moisés, suba meu lugar, que me faz entender E que a tempestade, se você está vivendo a tempestade, chuva forte, é você. Talvez você esteja na situação de tremer as pernas, que me faz tremer as pernas. A porta, entenda que a fechada é tudo sobre você. Pai, nós estamos aqui com o entendimento aberto para entender a Tua palavra, que nos impulsiona no momento certo a crer. Você pode apertar um pouquinho a mão da sua irmã, do seu irmão e dizer assim: creia, não temas. Diga a ela: creia, diga a ele: creia, não temas. Não deixe o medo tomar conta de você. Creia, creia, foque em Jesus, olhe para Jesus, e a circunstância difícil vai virar testemunho em nome de Jesus. Agora abrace o seu irmão, abrace a sua irmã. Diga: receba em nome de Jesus. Aleluia. Oh, oh Senhor. Levante a mão para a sua casa, comece a orar pela sua família. Nós fizemos recentemente 7 dias de oração pelas famílias. E foi tão bom, pelo menos aqui na minha casa foi maravilhoso. Como a gente identificou o agir de Deus, o cuidado de Deus. Mas nós não paramos de orar, vamos continuar orando, vamos continuar crendo. Porque a nossa família não é só aqueles que moram conosco, também existem mais pessoas. E nós oramos agora, Senhor, por esses que são presos pela religiosidade, pela idolatria, Senhor, pelo engano da própria cultura, ou por laços emocionais com traumas e mortes. Pai, liberta em nome de Jesus. Pai, liberta em nome de Jesus, que todo espírito de morte que vem sondar os nossos parentes, sondar, Senhor, a nossa casa, sondar, Senhor, de alguma forma a nossa mente, o nosso coração, perca força. Que o Espírito Santo encha as nossas casas e traga para a nossa família um espírito de revelação, de cura, de discernimento, de transformação. Você tem alguém em especial? Fale agora. Se é a hora de você falar, dizendo o nome dele. Pai, eu creio que a boa obra já começou ali.
Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê? Então diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu não entrego a minha família ao álcool, eu não entrego a minha família às drogas, ao sexo ilícito. Eu não entrego. Eles podem até estar lá, mas o Senhor vai libertá-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Vamos orar pelas nossas finanças. Você que vai dizimar, você que vai ofertar. Esse é um momento que você revela seu coração. E aquilo que está guardado aí dentro aflora. Porque muitas vezes o dinheiro tem esse poder de aflorar quem nós somos. Aflora quem nós somos na fé, porque muitas vezes a dificuldade mostra, mas também a prosperidade mostra. Às vezes o irmão não consegue ser humilde, tendo poder nas mãos, ou não consegue ser fiel quando a necessidade vem. Eu achei uma frase tão forte esses dias, e a frase, como fosse Jesus falando, dizia assim: eu deixo você ver a fome, mas eu te dou de comer. Eu deixo você ver a necessidade, mas eu trago a providência para você. Ela fica ali, porque como Abraão precisou ter a fé provada. Eu estava hoje falando para Débora, a gente estava assistindo um desenho bíblico, e o desenho é naquele momento que Abraão abraça Isaac chorando, e vai levantar o punhal contra Isaac, e para dar o filho em sacrifício, e vem a voz de Deus dizendo: não, Abraão, não levante a mão contra o seu filho. Agora sei que realmente tu é fiel a mim. Eu disse: Débora, Deus já sabia. Deus é onisciente, Ele já sabia que Abraão ia ser fiel até o fim. Aquilo não foi para Deus saber, mas para Abraão entender que ele era fiel. Às vezes você e eu precisamos passar por coisas, porque Deus acredita em nós, nossa família até acredita em nós. Agora nós, para acreditar em nós, é só quando se manifesta alguém mais forte do que você nunca pensou em ser. Quantas coisas você passou e você está aqui? Alguém pode dizer amém? Quantas coisas você já passou e olha você aqui. Não é que Deus precisa saber quem você é, mas as provações revelam quem nós somos. Então, olhe para você agora. Você é dizimista? Você é ofertante? Se você não é, o que isso revela? Não estou falando a Deus, que Deus já sabe. Eu estou falando a você, o que é que revela? Alguém incrédulo, alguém apegado a dinheiro, e que usa a desculpa de ser inteligente. Isso está lá no Velho Testamento. É engraçado que muitos nem lêem o Velho Testamento, mas para saber que o dízimo só está lá. Qual foi o podcast que você ouviu isso? Tem lido pouco a Bíblia então. O dinheiro revela o seu coração, a falta dele também, mas a abundância dele também. Tem gente que diz assim: não, eu ganho tão pouco, como é que eu vou dizimar? Meu amigo, se você não dizima 100 e poucos reais, se você ganhasse 1 milhão, tu ia dizimar 100 mil reais. Aonde, homem? Dizimar nunca. Então não é o que revela a Deus, Deus já sabe, é o que revela a você. Eu estou falando de dízimo porque a gente vai dizimar e ofertar agora, mas o jejum revela quem você é. Uma vigília que você não vem, uma oração que você não faz, uma Bíblia que você não lê, tudo está revelando quem você é. Agora não é a Deus, é a nós, para a gente fazer alguma coisa. Mas nesse momento eu queria que você pensasse: vale a pena? Vale a pena realmente você
Toda hora. E olha que todo culto tem, né? Pense na palavra que tem todo culto. Ó, o cara pode, sei lá, ser... Como é? Traindo a mulher. O cara está traindo a mulher. Mas nem todo culto a gente vai falar do cara traindo a mulher. O cara pode, sei lá, ser bebarrão, bate na esposa. A mulher pode ser adulta. Mas nem todo culto a gente vai falar disso. Agora, se o cara rouba a Deus, todo culto a gente fala. Aí tem que ter muita cara de pau para continuar na situação assim. Aí o cara muda de igreja, quando chega lá fala de novo. Passa para outra igreja, chega lá fala de novo. Por quê? Porque você foge de todo mundo, mas fugir de você, você não foge. O problema não é a igreja que você está, é quem você é que precisa ser transformado. Suas coisas, sua mulher, seus filhos, seu casamento, tudo o que você planeja, depende de quem você é. A fé que Deus tem é suficiente, porque Ele nem precisa. Mas a fé que eu e você precisamos ter, essa deve ser desenvolvida, capaz de mudar montes de lugar. Então levante sua mão agora, você que é dizimista, você que não é. Faça uma oração. Diga: Senhor, meu coração o Senhor conhece, agora revela a mim o meu coração, para que eu possa ser como Abraão, alguém que é capaz de crer até contra a esperança, em esperança, porque a fé que o Senhor desenvolve em nós é uma fé genuína. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, eu agradeço. O que é que você tem para agradecer? Talvez sua casa, talvez seu carro, talvez até a luz que você pagou hoje, um papel para não cortar. Agradeça, porque o Senhor é bom e misericordioso. Diga: Senhor, eu te entrego meus dízimos e as minhas ofertas, porque o meu coração é teu, em nome de Jesus, amém. Pode trazer, traga seu dízimo, traga sua oferta, ou só louve ao Senhor, você que fez pelo Pix. A honra E a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Levante as mãos e cante. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tem alguém que precisa de oração com unção? Alguém que está passando por alguma enfermidade? Vem até a frente, nós vamos ungir você com óleo. A palavra de Deus diz: se tem alguém doente no meio da igreja, traga até os presbíteros da igreja. Eles vão ungir o doente com óleo, fazer uma oração e a pessoa ficará curada. Queria levantar uma oração por algumas pessoas. Queria uma oração pela Esther. Vamos orar também pelo irmão da Miriam. Vamos orar. Vá colocando o nome aí de outras pessoas que estejam passando por alguma enfermidade. Isso, coloque o nome delas, Pai, em nome de Jesus. Nós nos juntamos em oração uns pelos outros, Senhor. E nós acreditamos que o Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, que o Senhor é suficiente, Senhor, para nos curar, para nos transformar, para quebrar, Senhor, tudo aquilo que é incrédulo, que nos faz enfermar no corpo. Pai, nós declaramos cura, Senhor, sobre as pessoas dessa casa, mas também sobre aqueles que estão passando necessidade, que vão ser tocados na live. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, leve cura nessa casa agora. Traga cura e restauração nesse lar, Senhor.
Isso em nome de Jesus, Pai. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. Ore pelos seus pensamentos. O Senhor revela que você não é fraco, mas que você teme. E Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e último. Não temas, eu estou contigo. Ocupa a tua mente com algo que é precioso. Pai, eu oro sobre toda depressão, toda ansiedade, Senhor, todo medo, Senhor, que muitas vezes traz exagero, pensamentos de morte, pensamento de desistência, pensamento de suicídio. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de morte no meio do teu povo, para que não tenha escassez, não há, Senhor, de alcançar nenhum desses que estão aqui. Receba o espírito de sabedoria, receba o Espírito Santo, o fruto dele, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a temperança. Que o Senhor modere as tuas palavras, que começam nos teus pensamentos, que Ele penere os teus pensamentos, para que não passe em ti palavra de acusação, nem contra ti e nem contra os teus irmãos. Que todos os ciúmes caia por terra no meio da igreja. Não há ao que temer. O que o Senhor guarda não precisa medo. E você que tem expressado ciúmes no meio da igreja, se arrependa, volte-se ao Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O Senhor te diz: eis que eu lavo a tua casa, mas eu lavo com água limpa, para que você não suje de novo. Retire os pensamentos de morte, retire os pensamentos de desistência, retire o vômito, e colocará sobre ti águas vivas, e teus pensamentos serão pensamentos de paz e não de mal, em nome de Jesus. Aqueles que creiam, digam amém, em nome de Jesus. E pois não há barreira Para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Levanta as mãos. Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, hora de oração. Guarda o nosso coração em ti. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é Deus dessa casa. Anima aqueles que estão desanimados, fortalece aqueles que estão cansados demais para te buscar, para que o Senhor possa ser primeiro lugar na vida deles, Pai. Que eles não coloquem outras coisas, mas coloquem o Senhor como foco. Fortaleça suas mentes, seus corações, que eles possam enxergar, Senhor, que em ti não há temor, e que eles possam vir para debaixo das tuas asas, aonde há descanso. Nós abençoamos, eu abençoo você, no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palma, dê um glória a Deus. Abrace seu irmão.